Que deu. Eu vou falar, a gente vai conversar hoje sobre a mediunidade, aí depois no final eu abro para perguntas. A mediunidade é um assunto sempre meio polêmico de se falar, né? Porque envolve muitas questões de crenças, né? Que por muito tempo foi deixado isso meio de lado, né? E silenciar o celular aqui. E por medo do que é a mediunidade, então não se falava nisso, né? Mas para a gente entender um pouco mais sobre a mediunidade, então é necessário que a gente entenda que o universo tem várias dimensões e entender como o universo acontece. Isso eu já expliquei, né, aqui no grupo de estudos, então eu acredito que para vocês esse assunto já esteja meio que não é mais desconhecido, né? Já falei várias vezes sobre isso. Só que mesmo com toda a evolução que a gente tem hoje, né? Estamos em 2025, muita coisa está acontecendo, mas muita gente ainda ignora a existência desse mundo invisível, né? Desse mundo místico, desse mundo que só é perceptível para quem está com uma frequência um pouquinho mais elevada. Só que essas mesmas pessoas que não acreditam na mediunidade, não acreditam nesses fenômenos paranormais, no invisível, né? Eles acreditam no celular. Eles acreditam fielmente em como funciona o celular, sem sequer se questionar como é o funcionamento desse celular. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai querer questionar, né, como que funciona, como que pode ter todas essas funções sem ter algo que nos conecta, né, a um, a um aparelho ao outro. É tudo invisível o funcionamento do celular. Então, por que não acreditar na mediunidade, né? E por que não acreditar neste mundo invisível? Mas todas essas percepções estão sendo mudadas, estão sendo alteradas, meio que na marra, né? Porque chegou a hora mesmo dessa mudança, né? Não temos mais como fugir dela. Mais uma vez eu falo sobre a ressonância. Hoje ela fechou novamente em alta, fechou em 60 Hz. Ela tá vindo se mantendo elevada desde do eclipse lunar, desde o dia 14, a partir do momento ali, no auge do eclipse lunar, a ressonância Schumann, os aparelhos que medem, né, essa energia, que são chamados de ressonância Schumann, eles não conseguiram mais captar essa frequência de tão alta que ela estava. E isso se permaneceu por 60 horas. Então, nós tivemos mais de 3 dias, quase 4 dias aí de blackout, sobre uma frequência de energia muito alta. Aí ela voltou em 13, né, voltou meia baixa, e depois ela só se elevou, começou a subir. Ontem deu 57, hoje deu 60, chegou aí a 70 em alguns dias. Teve
período também de uma energia limpa, que eles chamam, quando o gráfico aparece totalmente azul, né, uma energia limpa. Teve um pico de energia de estresse, que foi um dos dias que apareceu um ponto vermelho no gráfico, mas está movimentando, e as pessoas estão sentindo essa mudança, né? E eu, inclusive, também senti a semana passada. Foi bem forte, por isso que eu tive que dar uma parada aí. Mas seguimos no barco. Tá, voltando, então, um pouco sobre essa crença em cima do funcionamento do celular, né, e da mediunidade. Isso tudo faz parte do sistema de crenças também, né? Tudo que foi nos ensinado no passado, né? Foi feito com que a gente acreditasse que toda essa questão do invisível seria algo ruim, né? Algo que a gente não deveria estudar, que a gente não deveria ter contato, né? E foi por esse motivo que muitas doenças psíquicas, né, foram classificadas, tá? Como, por exemplo, a esquizofrenia, né? As pessoas tinham contato com esse mundo invisível e a ciência, a medicina acabou classificando como doenças mentais. Essas pessoas, elas eram muito próximas à verdade, né? Já vinham com a verdade, que hoje a gente diz que é o véu aberto, que é com essas capacidades psíquicas afloradas, né? Mas antigamente eram consideradas loucas, esquizofrênicas, bipolares, né? E tudo isso para nos assustar e nos tirar da nossa própria conexão, né, com nós mesmos, porque isso, quanto mais você está em contato com o universo invisível, mais você está em contato com você mesmo, com a sua própria verdade. E quando a gente estuda um pouco dessa classificação das doenças, desse mundo da ciência, a gente acaba observando que tudo é feito de átomo, né? Todos nós somos feitos de átomo, de energia. E a ciência meio que deu um outro sentido a esse conceito de átomo, né? Se a gente procurar no Google, se der um Google aí no que é o átomo, a gente estuda isso, né? Os átomos, os elétrons, os nêutrons, tudo isso a gente estuda na, na física, na química, física, né? E só que nos trouxeram colocar ali um percentual desse conhecimento muito pequeno, né? Para justamente que a gente não fosse mais fundo nesses estudos. Então, se a gente der um Google no que o que é átomo, né? Vai ter vários conceitos. Tá? A fisioquímica, ela diz que átomo é um sistema energético estável, eletricamente neutro, que consiste em um núcleo denso, positivamente carregado, envolvido por elétrons. Já a filosofia, ela nos traz que o átomo, para os pensadores, né, cada uma das partículas minúsculas que compõem esse átomo são eternas e indivisíveis, que se combinam e desagregam, movidas por forças mecânicas da natureza, determinando dessa maneira as características de cada objeto. Isso significa que todos somos compostos por átomo. E se nós for aprofundar, o Hélio Couto fala muito sobre isso, né?
ele dá o exemplo que se a gente colocar um telescópio na cabeça de alguém e for aprofundando o, o conhecimento, os estudos, em cima desse telescópio, a gente vai chegar no átomo, a gente vai chegar no núcleo, a gente vai chegar na centelha divina. Então, para que os estudiosos não chegassem nessa centelha divina, foi meio que bloqueado o estudo sobre o átomo, né? Então, é só aquilo que a gente conhece mesmo nos estudos das ciências naturais aí que a gente estuda no segundo grau. O que nos foi falado, né, no figurado, é que o átomo ele é muito pequeno e insignificante e que tem um intervalo mínimo de tempo entre uma molécula ou outra, né, entre um instante e outro, e, e que isso tudo é insignificante, né, não significa nada. Mas não, o átomo nos compõe, nós somos feitos de todas essas partículas. E se nós estudarmos ao fundo, nós vamos chegar na centelha divina, no vácuo quântico, né? Então, a palavra átomo, ela tem origem no grego, né? Através, significa que os ons, né? As partículas ons, elas não podem ser cortadas, elas não podem ser cortadas, elas não podem ser separadas, elas são invisíveis também, indivisíveis. Então, a mediunidade, ela nada mais é do que um canal mediúnico. O que significa médium, né? Médium, meio, se você for analisar, é o meio. Como é que eu vou dizer? O intermediário entre os planos. Eu sempre falo, eu achei bem interessante essa explicação que eu ouvi em uma das aulas, eu não lembro hoje quem foi que explicou isso, mas há muito tempo atrás, que diz que todos nós somos médiums, né? E é verdade isso, todos nós temos essa capacidade mediúnica. E nós somos médios porque nós vivemos aqui na Terra. A Terra é um espaço mediúnico entre o campo espacial, entre o céu e entre o intraterreno, né? Então, nós vivemos no médio, nós vivemos no plano intermediário. Então, todos nós somos médios, nós nascemos com essa capacidade, né, que a mediunidade, então, é o canal mediúnico, que é a capacidade de medir, de mediar, não medir de medida, de mediar, né, de ser o mensageiro, de ser o comunicador entre esses dois planos, o plano físico, que seria a Terra, e o plano espiritual, né? Então, o médium é aquela pessoa que media, que é o mediador dentre esses dois planos. É a pessoa que serve como mensageiro, como comunicador entre esses dois planos. E geralmente o médium, ele traz essas informações ocultas, né? A, a, ele traz essas informações ocultas justamente para ser conhecidas, para entrar em conhecimento, até muitas vezes, né? Através da. Ai, me fugiu agora, através da clarividência, através da que a gente vai ver todos esses fenômenos depois, né, essas capacidades, mas através dessas capacidades eles trazem informações do futuro que podem servir de alerta, né, para que a gente possa mudar até os acontecimentos, né, se tiver a nosso alcance, a gente consegue
reverter os acontecimentos. A gente também pode interferir nesses acontecimentos, e muitas vezes não é bom essa interferência, né? Que a gente acaba meio que interferindo nos planos mesmos, né? Que muitas vezes esses planos eles são colocados em ação justamente para que algo de bom aconteça. Servindo de alerta também, essas informações. Então, antigamente, a mediunidade ela não era compreendida como hoje, ela não tinha tanto acesso, não tinha tanta informação, não tinha tantos estudos, né? E ela era mal compreendida justamente por esse desconhecido, né? Por não ter o conhecimento adequado. Então, ela gerava esse desconhecimento, esse mal compreendimento, ela gerava dificuldades, que foi, então, o momento em que a ciência e a medicina começou a classificar essas dificuldades, esses problemas, né, que pessoas tinham, em doenças psíquicas, em seres anormais, né, levando as pessoas, muitas vezes, ao isolamento, ou então, né, aos internamentos, a se acharem mesmo que estariam fora da normalidade, né, aceitando a condição que foi imposta naquele momento a elas, né? Que foi, como eu falei, da questão da esquizofrenia, da bipolaridade, da loucura mesmo, que era classificado como loucos, né? Então, é por isso também que muitas vezes hoje a gente brinca, né? Que tem muitos assuntos que, se a gente for falar muito abertamente, os homenzinhos de branco podem bater na nossa porta e nos levar na camisa de força. Ainda tem muitos, está mais aberto, está mais fácil o entendimento, o compreendimento de todo esse assunto, mas ainda tem muitas pessoas que levam isso para o lado da doença psíquica, né? Só que hoje em dia, com todos esses conhecimentos, com todo esse material disponível que tem para a gente estudar, para a gente ir mais a fundo, né, tirar dúvidas, com todas essas pessoas que estão auxiliando na questão de trazer as informações, né? Então a mediunidade ela não é que ela está mudando, mas ela está sendo mais aceita, mais compreendida. E, e com isso a gente entende também que todos nós temos essa capacidade de intermediar os planos, né? São raras as pessoas que têm uma capacidade além do que a gente consegue compreender, do que a gente consegue acessar. Mas todos nós, se nós formos em busca das informações corretas, né, e nós treinarmos essa nossa capacidade, nós temos, sim, a capacidade mesmo, o contato com essas camadas multidimensionais, com esses planos multidimensionais, e a gente consegue fazer essa intermediação, a gente consegue canalizar mensagens, a gente consegue ter as intuições, né? Tudo isso também, por muito tempo, foi classificado como sexto sentido, por muito, muito tempo. A gente dizia que a gente tem o sexto sentido aguçado. Isso nada mais é do que a mediunidade.
Então, hoje, também com todo o conhecimento e que a gente teve aqui também no grupo de estudos, né, sobre os chakras, então a gente viu que a partir do terceiro olho, a partir do chakra coronário, né, a gente consegue ter acesso a essas informações. E o terceiro olho, ele é comandado pela pineal, pela glândula pineal. E a pineal, ela é um, um meio de comunicação entre mundos, né? Entre a nossa presença divina, entre a nossa centelha divina e os seres superiores. Como eu comentei lá na aula de chakras, na última aula de chakras, que a glândula pineal também, ela foi, por muito tempo, mal interpretada, então a gente ingeriu muita coisa para que essa glândula fosse calcificada e que a gente não tivesse acesso a todo o potencial que ela tem, né? Foi nos tirado esse potencial. Então, o nosso chakra frontal, aqui, o nosso terceiro olho, o olho que tudo vê, que é comandado pela glândula pineal, é uma das nossas maiores ferramentas que a gente tem através desse cristal, né, que é a glândula pineal, nada mais é do que um cristal que a gente tem no nosso corpo, justamente para ter o poder dessa comunicação. Nos comunicarmos com os planos, com os mundos superiores, com os seres superiores, receber as intuições do nosso sexto sentido. Eu acho que não tem definição mais bem elaborada do que a nosso terceiro olho ser o nosso sexto sentido. Né? Não é um sentido físico, é um sentido multidimensional, é um sentido sutil. Né? Só que, como a gente já viu lá na aula dos chakras, né, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, foi repetido muito durante as aulas de como o universo acontece, das 7 leis, né, que para que essa comunicação aconteça, nós precisamos elevar a nossa consciência, levar essa consciência a um nível do ser que deseja se comunicar com a gente, né? Aquilo que a gente sempre fala, que o telefone não toca daqui para lá, e sim de lá para cá, né? Essa comunicação também, a gente tem que ter a consciência que não é do jeito que a gente quer que aconteça, não é a hora que a gente quer que aconteça, e sim aos seres que de alguma forma também nos preparam para que a gente esteja no momento certo para receber essa comunicação, para receber os insights, né, as canalizações. Quando a gente fala, né, de elevar a consciência, a gente pode também colocar essa consciência elevada, né, como sendo um desenvolver da, da psique ou um desenvolvimento espiritual, né? Um desenvolvimento paranormal, que seria da psique, né? E o desenvolvimento espiritual, que é da alma, é do nosso espírito, é o que nos acompanha. Como eu falei, a mediunidade, ela pode ser, essas capacidades, elas podem ser desenvolvidas, né? Elas podem ser treinadas, por isso que todos nós somos médiuns, né? Não necessariamente a gente
nasce com esse poder desenvolvido, mas com elevada consciência, ou então estudando e fazendo o treinamento adequado, a gente tem essa capacidade aflorada. Ela deixa de ser latente, né? Ela deixa de estar adormecida, ela é acessado, o conteúdo dela, né? É colocado em prática. Exemplos de desenvolvimento paranormal. Clarividência, depois eu vou passar no final da aula o que cada capacidade faz, tá? Quais são os objetivos de cada capacidade. Então, desenvolvimento paranormal, né? Nós temos a clarividência, a telepatia, aquelas experiências fora do corpo, mas essa experiência fora do corpo não enquanto a gente está dormindo, ela é consciente. A ativação dos chakras também entra nessa questão do desenvolvimento paranormal, porque ele é treinado, você pode treinar essa capacidade. Essas capacidades paranormais, elas são mais comuns de acontecer porque a gente pode treinar, né? A gente pode ir atrás do conhecimento adequado e fazer o treinamento e poder acessar isso. Agora, o desenvolvimento espiritual já é algo mais profundo, porque vem da alma, vem do espírito. É aquela capacidade que vem junto quando a gente nasce. É a sabedoria, é o discernimento, é a paz de espírito, a lucidez, o amor incondicional, capacidade, generosidade e a evolução. O desenvolvimento paranormal, ele é da alma. Mesmo que a gente treine, né, tenha a capacidade de treinar, mas ele tá latente, ele está dentro da gente. Agora, o desenvolvimento espiritual é o que a gente faz com essas capacidades. Qual é o objetivo, qual é a nossa intenção, né, de aflorar essas capacidades, de treinar essas capacidades. Esse é o desenvolvimento espiritual. Então, nós temos todas essas capacidades latentes, próprias do nosso espírito encarnado, elas estão com nós. Tanto o desenvolvimento paranormal, né, quanto o desenvolvimento espiritual, tá latente, eles estão dentro da gente. Vai depender de nós colocarmos eles em prática, vivenciar essas capacidades, principalmente as capacidades espirituais, né? O amor incondicional, principalmente, porque nós estamos aqui para aprender a amar, todos nós, de alguma forma, nós estamos aqui para aprender o amor incondicional. E só a partir do momento que a gente aprender a amar incondicionalmente a tudo e a todos, é que a gente consegue a evolução máxima. Essas capacidades, então, muitas vezes, elas surgem espontaneamente, né? Geralmente, quando a gente entra no autoconhecimento, entra no despertar, essas capacidades, elas aparecem, né, espontaneamente, elas deixam de ser latentes, né, e
e através do treino, né, como eu falei para vocês. E elas são capacidades humanas, né? Elas não têm sexo, não têm religião, elas não têm condições, condições que eu digo assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Ou então tem que pertencer a tal grupo, a tal dogma para que aconteça. Não, essas capacidades, elas não têm sexo, elas não têm religião, elas não são boas nem ruins. O que determina a bondade ou a maldade dessas capacidades é o uso que a gente faz dela. Né? Vai depender tudo da intenção que a gente tem de como manifestar essas capacidades. Qual é o objetivo de manifestar essas capacidades? Quando você entra no autoconhecimento, quando você entra na questão do despertar, você aprende que é algo bom ter essas capacidades afloradas, mas quanto mais conhecimento você tem a respeito disso, quanto mais você coloca essas capacidades em ação, mais também é cobrado, né? A cobrada questão da intenção que você tem de usar essas capacidades. Então, nesses tempos, né, modernos, com toda essa questão da tecnologia, com toda essa questão de IA, a IA veio para nos ajudar, a IA é uma ferramenta que vai trazer muita evolução, muita mudança, mudança para melhor. Só que tem aquelas pessoas que têm a intenção, que faz parte do plano também isso, porque a gente tem que aprender com esse tipo de pessoas, né? Muitas vezes a gente só aprende na dor, né? Então, sempre vai ter essa questão da sombra, né? Essa questão dos médiums fake, vamos colocar assim, que nada mais é do que aquela pessoa que desenvolve as capacidades, né? Mas não desenvolve, não consegue se desenvolver espiritualmente, não consegue colocar em prática aqueles sentimentos, né? A sabedoria, o amor incondicional, aqueles sentimentos que fazem com que essas capacidades se tornem boas e que tragam a parte boa, né? Então, é aquela pessoa que tem a capacidade aberta, né? Ou ela veio com essa capacidade, ou ela treinou essa capacidade, mas ela não tem a maturidade necessária para utilizar essa capacidade. Então, é chamado de médium fake. Né? Se, se expõe como médium, mas na realidade ele não, a pessoa não está aqui para fazer o bem. Né? A gente sabe, então, que o desenvolvimento espiritual é o caráter, né? O caráter é a consciência, é como você vai lidar com a mediunidade. E para ser um médium de verdade, né, para ser esse comunicador entre os planos multidimensionais, há necessidade desse desenvolvimento espiritual, de ter esse caráter também aflorado, não somente a capacidade. Né? E ao mesmo tempo que você se desenvolve como médium, você também desenvolve a sua consciência. Então, é meio que um, um símbolo de infinito, pode ser, tá? Porque você se torna médium e você desenvolve a sua capacidade. Você desenvolve a sua capacidade e você se torna um médium. Tá? É interligado. E é contínuo o processo.
Então, esse médium, então, é o intermediário, ele intermedia, ele traz as mensagens, ele traz o conhecimento. Antes que eu esqueça, uma informação, a mediunidade não é incorporação. Tá? A incorporação é uma capacidade, né, um, onde a pessoa que está incorporando permite que o espírito, né, que o ser superior utilize o corpo, né, para trazer a informação. Né? Isso é a incorporação. A mediunidade, a intuição, né, ela não, a canalização, né, a canalização, que também é uma capacidade mediúnica, ela não envolve a incorporação, o espírito não entra no corpo. Você se comunica com os seres espirituais, mas a comunicação é feita através dos sentidos da alma. Aí vai depender da capacidade que o médium desenvolveu, ou tem a capacidade que o médium tem naquele momento. Então, a canalização, ela pode vir por clarividência, né? Você vê, a canalização, ela pode vir por audição, ou pela escrita, tem várias maneiras, mas o espírito não utiliza o corpo do médium. A incorporação já, o espírito vem e utiliza o corpo, aí a gente percebe que na incorporação muda a voz, muda o jeito da pessoa sentar, descer, né, até caminhar, muita coisa assim. E o médium que canaliza, você quase não consegue perceber que a pessoa está canalizando as mensagens. Tá? É muito sutil a, a energia, vamos colocar assim, que envolve esse campo da canalização. Né? Somente as pessoas mais elevadas conseguem perceber, né, que está sendo canalizada uma mensagem. Ou então, muitas vezes, a pessoa que está recebendo a canalização fala na terceira pessoa. Né? Dá o exemplo aqui do Hélio Couto, você, você assiste às aulas dele, você não diz que ele está canalizando, né? A não ser naquelas aulas que ele fala dele próprio, né? Que ele diz, o Hélio Couto faz tal serviço, o Hélio Couto está a serviço. Então, tem algumas aulas que ele fala nesse sentido, que daí você percebe que ele está canalizando, que é outra pessoa que está ali trazendo a mensagem. Mas ele não muda o jeito de ser dele, ele não altera a voz, nem o jeito de falar, nada. É ele que está ali, ele só está recebendo as mensagens. Geralmente, a maioria das vezes, essas mensagens vêm através da audição. E outra coisa, falar da canalização, estou falando da canalização porque hoje em dia é uma capacidade muito divulgada, muito difundida, né? Aí eu canalizei tal mensagem, eu canalizei tal instrumento de terapia, essas mesas de radiestesia que tem, muita gente fala que canalizou, né? Então,
os seres de outras dimensões é que trouxeram a informação, trouxeram a terapia pronta, os downloads que o pessoal fala, né? Então, é essa capacidade, vem, na maioria das vezes, por blocos de informação. Aí, essa canalização, muitas vezes, ela tem a interferência do médium. Se o médium não tem essa capacidade, né, esse desenvolvimento espiritual muito aflorado, o ego, ele vai interferir, porque a mensagem, a canalização passa pelo nosso cérebro, né, para chegar à escrita ou chegar à fala. E é por isso também que quem canaliza as mensagens traz uma forma mais lenta de fala, né, tem esse intervalo de pensamento, porque as palavras muitas vezes nem vêm em palavras, vêm em desenhos, isso vai depender do médium, a capacidade que ele desenvolveu. Então, às vezes vem em outras línguas, né, o ser que está conversando com o médium, ele está passando a informação, às vezes fala em outras línguas, então o médium ele tem que interpretar, ele tem que, muitas vezes, fazer essa tradução das palavras, né? Então, geralmente, essas mensagens canalizadas, elas são mais lentas também, tá? E elas podem ser interferidas pelo ego do médium. Não só pelo médium, mas pelas crenças também que as pessoas intermediárias têm. Por isso que tem muita discussão hoje nessa questão de como vai ser o, o momento eu esqueci a palavra que o pessoal está usando, o evento, tá? O momento do evento. Que tem muitas pessoas que receberam as informações de como será esse evento, de como será essa transformação há muito tempo atrás. E essas mensagens, essas informações, esses acontecimentos, eles foram sendo modificados ao longo desses anos. Então, eu acredito muito, assim, bate muito no meu coração, assim, as mensagens que o Vital Froze traz. Ele traz com uma leveza, ele traz com, com discernimento, digamos assim, ele não assusta, ele fala o que tem que ser falado, mas ele não mostra, ele não te passa medo nas informações. Então, eu acredito nessas pessoas, aquelas pessoas que te colocam medo, que diz que vai acontecer catástrofes e coisas, eu já não acredito muito nisso, porque há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, vinham essas informações, porque era o que tinha sido planejado para esse momento. Mas como o universo não quer mais tragédia, o universo não quer mais que a Terra seja destruída ou eliminada, que é o momento para acontecer essa transformação, então não vai mais acontecer tantas coisas ruins que já foram canalizadas antigamente. Então, a gente pode observar que a partir de 2012 teve muita coisa que mudou, que foram acontecendo coisas no invisível, as mudanças, as transformações, e eu acredito bastante que a partir de 2020 também aconteceu muitas mudanças. Então, a gente tem que observar muito essa questão das informações que estão vindo, né, ultimamente. Não deem muita atenção para aquelas informações que te apavoram, que te deixam com medo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa nas minhas anotações.
Senão eu vou abrir. Eu quero falar um pouco sobre cada capacidade. Ah, a gente tem que ter consciência, então, que a mediunidade é uma ferramenta que modifica a nossa vida. A partir do momento que a gente consegue acessar essas capacidades, consegue colocar em ação, elas mudam a nossa vida, porque elas respondem muitas coisas que algumas perguntas que podem ter feito em vidas passadas, que se hoje a gente consegue ter acesso, a gente consegue ter essas respostas, né? Apesar de que hoje em dia as coisas estão acontecendo bem mais rápido, né? Você pergunta, e se você tiver a capacidade de prestar atenção, quase que imediatamente vêm as respostas, né? Então, alguns exemplos aqui de capacidades, né, de mediunidade. A expansão da consciência, viagem astral, projeção astral, saída do corpo, tá? Essas seriam exemplos de capacidades de acessar linhas de tempo, tá? Acessar outras dimensões, que podem ser tanto no passado como no futuro, tá? De você mesmo ou das outras pessoas, tá? É, as previsões, elas, elas acontecem conforme a pessoa acessa, né? Por isso que elas podem acontecer tanto no passado como no futuro. A intuição, ela tem duas formas de acontecer, tá? Ela, ela pode acontecer na mente, a partir do cérebro, a partir da psique, do psicológico, né? Que é quando a mente vai coletando dados, tá? Conforme a mente vai pesquisando, vai estudando, daí vai acumulando esses dados todos, e em algum determinado momento, tá, vai vir aquela capacidade da mente, tá, tudo que a mente absorveu, em algum momento ela vai criar uma conclusão, uma história, talvez alguma coisa nesse sentido, e daí você vai ter a intuição, né? Mas isso é uma conclusão lógica, porque é a partir do conhecimento que você teve, do que você pesquisou, do que você coletou, tá? Agora, a intuição espiritual é aquela intuição que vem direto do campo espiritual. É aquela intuição que ela vem do alto, ela também coleta dados, sim, porque senão a gente não conseguiria acessar essas informações, mas ela vem do campo espiritual. Você percebe a diferença. Quem já recebeu intuição, eu acredito que todos já tenham recebido intuição, tipo aquela vozinha que de vez em quando vem e diz não faz, e a gente teima, faz, e a gente se ferra. Por que eu não ouvi a minha intuição? Então, essa é a intuição que vem diretamente do espírito, né? E ela é uma intuição verdadeira, né? É uma resposta real que vem da, das coisas, né? É, se não me engano, foi o Carlos Torres que falou numa das aulas dele também, que quando você faz uma pergunta e você fica em dúvida, é a alma respondendo que não, né? A intuição dizendo que não. Se você tiver dúvida, não faça, né? Agora, se você fizer a pergunta, faço ou não faço, compro ou não compro, né? E imediatamente vem aquele alívio, vem aquele sentimento
legal, assim, você se sente feliz, é uma resposta, sim, uma resposta positiva, né? Então, sempre quando a gente faz essas perguntas, quando a gente faz a pergunta, é sempre a primeira resposta que vem. Não tenta racionalizar. O racionalizar é do ego, e o ego interfere bonitinho nas nossas questões, porque ele quer as coisas do jeito que ele quer. Como eu já falei várias vezes, muitas vezes o que nós queremos não é o melhor para a gente. Então, essa questão do ego é sempre aquela intuição mental. A gente racionaliza a resposta. Mas e se? Ou então, ah, quando vem as perguntas assim, né, você fica em dúvida também. Mas geralmente é assim, ó. Se você faz a pergunta, vem sim, tá? É para mim comprar uma bicicleta. Sim. Aí você começa, mas e se eu não achar o modelo que eu quero? Mas e se o dinheiro? Isso é o ego. Bateu a dúvida, racionalizou, é o ego. Esquece. Vai fazer outra coisa, pensa noutra coisa e depois volta a fazer a pergunta de novo. Ou então segue a primeira resposta que veio. Isso é a resposta espiritual. A resposta à intuição mental é sempre quando a gente racionaliza. É, vamos ver então aqui. Sei que cada vez que eu falo do ego, a gente é difícil compreender, né? Mas porque também não tem como a gente se livrar do ego. O ego são nossas sombras, a gente precisa lidar com as sombras, a gente precisa olhar para as sombras, a gente precisa fazer com que o ego deixe a nossa centelha divina agir. Então, vamos para algumas capacidades aqui latentes. Seria bem interessante se vocês quiserem anotar essa parte, que tem várias capacidades aqui. É, as mais conhecidas é a visão remota, que é a capacidade de ver com a mente, tá? Reunir informações sobre lugares, pessoas ou objetos e situações a grandes distâncias do observador. Então, a visão remota é como se você estivesse aqui, mas de alguma forma você tem a capacidade de ir lá aonde está acontecendo determinada situação e você observar tudo o que está acontecendo. Psicocinese é a capacidade de mover objetos apenas com a força da mente. Isso também é uma capacidade muito divulgada e que pode ser treinada. Visão remota também pode ser treinada. Telepatia, então, é a habilidade de acessar diretamente os pensamentos e sentimentos de outras pessoas. A telepatia é uma capacidade que nós vamos voltar a ter. E isso não levará muito tempo para acontecer. A gente só vai se comunicar por telepatia. Teleportação, então, é a capacidade de transportar objetos de um local para outro sem a utilização de instrumentos físicos. Tá? Teletransporta. Teleportação é a capacidade de deslocar, de transportar objetos. E agora eu falei o outro nome e esqueci. E o teletransporte
tá? É a capacidade que você tem de se transportar de um local para outro. Vamos ver o que mais aqui. Materialização, então, é quando tem a capacidade de desaparecer objetos ou de aparecer objetos, materializa, né, o objeto. Tem eu não vou lembrar o nome agora da pessoa, mas tem um médium bem famoso no programa Paranormal, que, que ele materializa os presentes e dá para as pessoas especiais, para que elas utilizam esses presentes em atendimentos ou na vida pessoal. Tá? Tem vários participantes já da, do podcast lá Paranormal que já receberam objetos materializados por esse médium. Depois, se vocês quiserem, posso pesquisar o nome dele. Tá? A leitura da aura também é uma capacidade que a gente pode desenvolver por treinamento, né? É a percepção do campo de energia ao redor das pessoas, lugares e coisas. Essa é bem fácil de a gente conseguir visualizar. Tá? É só você colocar alguém na sua frente e, e fixar bem os olhos na pessoa na tua frente, e você vai começar a observar o campo áurico da pessoa. Geralmente é aquela luz que se forma na silhueta, é uma silhueta que se forma na pessoa. Conforme for desenvolvendo essa capacidade, você consegue ver as cores e a aura se expandir. É bem interessante fazer esse treinamento, assim. A gente consegue ver, a gente pode começar a fazer com a própria mão, coloca a mão na tua frente e se concentra ali, você vai começar a ver a sombra da tua mão, teu campo áurico. Né? Comecem a fazer com a mão e vocês depois façam com pessoas. É interessante fazer com pessoas quando elas não sabem que você está fazendo isso. Né? Então, pega alguém de costas, alguma coisa assim. Bem interessante. A psicografia, então, é a capacidade, né, de receber as mensagens através da escrita. Projeção astral ou mental é a experiência fora do corpo. Geralmente acontece quando a gente está dormindo. Né? Quando a gente dorme, a gente sempre sai do corpo. Né? A gente sempre vai trabalhar. Por isso a importância de fazer a proteção antes de dormir, para que a gente não seja levado para locais inadequados. A bilocação, então, é estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui conversando com vocês e, ao mesmo tempo, estou lá com meus pais, com meu filho, por exemplo. Tá? Isso chama-se bilocação. Tem vários relatos aí na Igreja Católica do Padre Pio, né? O Padre Pio fazia isso, fazia bilocação. Clarividência, então, é a percepção fora dos sentidos humanos, de conectar visões, né? A adivinhação é entender uma situação através de rituais, né? Tipo a leitura de tarô. A radiestesia é a habilidade de localizar objetos. A cura pela fé, então, é essa questão de você canalizar uma forma de energia, né? Ou então a cura através do que você acredita mesmo, né? Se você acredita que você é saudável, você vai
desenvolver a capacidade de cura pela fé. Levitação é quando o médium desenvolve a capacidade de levitar, né? Quando o corpo voa. Canalização, então, a gente já falou bastante, né, sobre isso, que é a comunicação com os seres superiores. Mais alguma aqui? Não falei. Vidência, né, que é a capacidade de ver eventos à distância ou no futuro. E a retrognição é a percepção de eventos passados. A vidência é futuro e a retrognição é do passado. Então, seria isso. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta. Algo que ficou com dúvidas, estamos abertos aí a responder. Ou se não, depois lá no grupo, vocês fazem, quem ver essa aula depois gravada, é só fazer pergunta depois lá no grupo, então. Ok. Isso aí, então. Até a semana que vem. Até mais, gente. Gratidão.